Olá, amigo. Quero começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Quais são as características de um bom sermão? Eu posso elencar pelo menos aqui 7 características. Veja comigo. O bom sermão é aquele onde se respeita a integridade da doutrina bíblica. Número 1. Amigo, pode ser um pregador famoso, um pregador carismático, um pastor querido, mas se a pregação dele não respeitar 100% da integridade da doutrina bíblica, este sermão é um sermão reprovado. Tá bom? 2. Contém ensinamento. Um sermão sem ensinamento é um sermão vazio. Traz correção, ou seja, convida a pessoa que está em pecado a abandonar o pecado. Número 4, advertência. Convida a pessoa, chama a atenção dela para que ela não venha cometer pecado. 5, traz conforto. 6, traz motivação. 7, inspira comunhão com Deus e novas conversões. Veja, quero fazer uma pergunta para vocês agora. Uma grande quantidade de pessoas que se reúne para ouvir um pregador, significa que o seu sermão é bom? Olha, depende. Nem sempre. Na verdade, o sermão é bom quando preenche os requisitos estudados anteriormente. Quais são eles? Vamos ver novamente. Respeita a integridade da doutrina bíblica, contém ensinamento, traz correção, advertência, conforto, motivação e inspira comunhão com Deus e novas conversões. Se ele estiver dentro destas características, o sermão é de qualidade. Para evitar, tome cuidado com sermões emotivos que fazem a congregação chorar. O culto deve ser racional e a emoção secundária. Amigo, tem pessoas que pensam assim: se o sermão fizer todo mundo chorar, o sermão foi bom. Olha, cuidado com isso. A emoção tem esse poder de encanto e faz as pessoas se enganarem, se iludirem. Tá bom? Notem, Romanos capítulo 12, verso 1, diz que o nosso culto deve ser racional. A emoção, ela faz parte da pregação, mas ela ocupa uma posição secundária. Tá bom? O sermão ele é bom quando ele preenche aqueles 7 requisitos lá. Para evitar, tome cuidado com os exageros. A casa de Deus é santa. Palavrões nunca devem fazer parte da oratória. Não avance o limite da alegria cristã para o irreverente mundo das piadas. Notem, é claro que a alegria cristã deve fazer parte da nossa vida, mas aqui há que se ter um bom senso, tá bom? Tem pregadores que sobem no púlpito e transformam a casa de Deus num circo para ele contar piada. Amigo, um sermão cheio de piada é um sermão que traz a impressão de que ele não está muito comprometido com aqueles 7 requisitos que nós apresentamos agora. Um sermão de muita piada traz a impressão de que ele está levando as coisas de Deus na brincadeira. Um sermão de muita piada traz a impressão de que a pessoa ela está querendo se autopromover, se tornar uma pessoa popular, tá bom? Agradar as pessoas e não necessariamente preparar elas para a vida eterna, tá bom? Então, se você está traçando esse caminho aí, tome cuidado, porque você pode ser achado em falta perante Deus. Para evitar, tome cuidado com a tonalidade da voz na oratória. Evite gritaria, evite sensacionalismo. Priorize a tonalidade natural mansa, use a emoção com moderação. Amigo, Efésios 4, verso 31, diz que a gritaria afasta o Espírito Santo de Deus de nós. Tá bom? Então, não pode ter gritaria no sermão, porque isso incomoda, traz incômodo às pessoas, incômodo aos ouvidos. Tá bom?
Também evite sensacionalismo. Tem pessoas que vão pregar e parece que estão contando uma história de terror, um filme de terror. Não. Priorize a tonalidade natural, mansa, tá bom? Na hora de pregar. Para evitar, evite superdimensionar pecados passados, principalmente aqueles que tiveram pecados graves. Amigo, eu vejo pessoas por aí que vão contar o seu testemunho e contam do seu passado, de pecados graves. É interessante que, infelizmente, a igreja tem um grande interesse em ouvir essas coisas. Mas veja comigo o que diz a palavra de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu pergunto para você, o que é maior? É o pecado, é o passado ou é a graça? Romanos 5, verso 20 responde, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é infinitamente maior. Eu vejo pessoas contando o seu testemunho e gastam 90% do tempo falando do pecado, falando do passado, e 10% apenas falando da graça. A Bíblia diz o seguinte, que a graça é maior. Então, significa que você deve gastar maior parte do seu tempo, 90% do seu tempo, falando sobre a graça maravilhosa de Deus. Tá bom? É assim que deve agir. Inclusive, a Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. São passado, amigo. 2 Coríntios 5, verso 17. Lição: o bom pregador deve diferenciar permissividade de radicalismo. Ele deve ter bom senso, amigo. Por exemplo, temos aqui dois extremos. Vou dar um exemplo, por exemplo, de radicalismo. Radicalismo é aquela pessoa que diz assim no púlpito da igreja, olha, se você não for vegetariano, você não vai para o céu. Isso não está na Bíblia, isso é radicalismo. Outro extremo é a pessoa dizer assim, olha, pode comer de tudo, que Deus se importa apenas com seu coração. Olha, isso é permissividade. Existem leis de saúde na Bíblia que nós devemos respeitar, tá bom? Então aqui nós temos dois extremos muito perigosos, e a pessoa ela tem que ter bom senso para passar para a igreja exatamente o que diz a Bíblia, tá bom? Para evitar, evite expor sua intimidade no púlpito da igreja, evite falar os seus problemas familiares, evite desabafos pessoais, não esqueça que o foco no sermão é o evangelho do começo ao fim. Amigo, tem problemas que você passou em casa que faz parte da sua intimidade, faz parte de assunto que deve pertencer à sua esposa, aos seus filhos, não deve ser exposto para o público num púlpito da igreja, tá bom? Desabafos pessoais devem ser evitados. Lembre-se que o foco do sermão é o evangelho do começo ao fim, tá bom? Evite desrespeitar o horário de duração do culto local. Avançar de 5 a 10 minutos é tolerável. Amigo, se você não cumprir o horário, você, além de cansar as pessoas muitas delas vão abandonar o seu sermão, tá bom? Então, avançar de 5 a 10 minutos é normal, é tolerável. Mais do que isso, evite, tá bom? Conselhos para o pregador. Cumprimente as pessoas, seja agradável com a igreja e faça a questão da amizade das pessoas. Olha só, isso faz parte do bom testemunho. Se você não cumprimenta as pessoas na igreja, você vai passar a impressão de ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. E aí eu faço uma aplicação muito importante para você agora. Um bom sermão na boca de um pregador arrogante transformará o sermão em um péssimo sermão. Se você passa a impressão de uma pessoa arrogante, tá, pelas suas atitudes, você pode pregar muito bem, mas para as pessoas vai chegar a mensagem de um péssimo sermão,
tá bom? E o ao contrário também é verdade. Um sermão regular na boca de um pregador humilde, educado e agradável transformará o sermão em um belo sermão. Então, amigo, que você seja sempre humilde e faça questão de cumprimentar e ter a amizade das pessoas. Conselhos para o pregador: não menospreze a importância do estudo escolar não religioso. Tem pessoas que pensam que tem que entender só de Bíblia para pregar. Se você quer ser um pregador completo, é importante você se interessar, por exemplo, pela língua portuguesa, estudar português e também as outras ciências, tá bom? Que é importante também na hora de você desenvolver a sua oratória, tá bom? Então, são essas as dicas de hoje. Se você gostou e tem gostado dos vídeos, curta, compartilha e também se inscreva no canal, tá bom? E até mais!